Muito obrigado, Sra. Presidente. Sobre este artigo, tenho a dizer o seguinte aos membros do Governo. A Constituição da República Portuguesa define que as regiões autónomas e as autarquias têm património próprio e orçamentos próprios, receitas próprias que devem ser geridas especificamente por as respectivas identidades e, naturalmente, também devem ser geridas nos orçamentos que são, por sua vez, aprovados nas respectivas assembleias, quer a Assembleia Regional, quer nas Assembleias Municipais. A Constituição da República Portuguesa define que o relacionamento financeiro faz-se entre o Estado e as regiões autónomas, entre o Estado e as autarquias, independentemente da região onde essas autarquias estejam sediadas. Portanto, o Partido Socialista propõe a eliminação deste artigo 200 para que o Governo da República assuma as suas responsabilidades no seu relacionamento financeiro com as autarquias das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, cumprindo com o pagamento dos 5% de IRS a que está obrigado perante a Constituição. Não compreendemos esta atitude do Governo, ou melhor, só a compreendemos porque trata-se de um governo que tem sistematicamente desrespeitado as normas da Constituição da República, as regras mais elementares do Estado de Direito Democrático. É um governo que demonstra ser altamente centralista e com esta medida está a demonstrar que é até mesmo colonialista, com medidas à laia do tempo da Nova Senhora. Lamento também que deputados que agora compõem a maioria, outrora, na legislatura anterior e há bem pouco tempo, vocifravam na defesa destes princípios e agora estão, pura e simplesmente, calados. Nomeadamente, os deputados eleitos pela CDS e pelo PSD na região autónoma da Madeira, que antes defendiam tanto estes princípios e neste momento não falam nada na defesa deste princípio, que exatamente ao contrário daquilo que disseram no passado. Mas por falar nos deputados eleitos pela Madeira, ainda há bem pouco acabamos de ouvir alguns deputados fazerem intervenções na defesa daquilo que dizem ser os interesses da Madeira. Ora, o que eu quero dizer é que, de facto, o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues já nos habituou às suas contrariedades entre o discurso e a prática. E compreendo perfeitamente a dificuldade que ele tem em lidar com esta situação, porque ele tem, de facto, dois discursos. Aqui para o continente tem um discurso, lá para a Madeira tem outro. Ou seja, faz-nos lembrar aquela rábula da Olívia Patroa, Olívia Costreira. Aqui comporta-se como Olívia Patroa, lá comporta-se como Olívia Costreira. Seria bom também que o Sr. Deputado corrigisse a sua atitude e assumisse as suas responsabilidades políticas que tem nesta Casa e, naturalmente, com coerência de intervenção na região autónoma da Madeira. Em relação às 14 medidas apresentadas por estes deputados eleitos pela Madeira do PSD e do CDS, gostaria de deixar claro que nenhuma das propostas foi aprovada pela maioria nesta Casa. Nenhuma delas. Todas elas foram rejeitadas. Apenas as duas a que o Sr. Deputado Hugo Velosa se referiu foram assumidas como erros do Governo da República na inscrição no orçamento. Foi o Sr. Ministro das Finanças que assumiu claramente que houve um erro na avaliação do PIB dos Açores e por isso é que há mais dotação orçamental para a região autónoma da Madeira, porque houve uma redistribuição do bolo. E relativamente à matéria inconstitucional da supervisão da função pública nas regiões autónomas, o Governo da República também recuou nessas medidas. Ou seja, nenhuma das 14 medidas que foram aqui apresentadas e que supostamente era para defender a Madeira, nenhuma delas foi aprovada. Para finalizar, gostaria só de deixar aqui um outro alerta, já que falamos tanto na defesa da Madeira, para a Lei de Meios. Uma lei que foi preparada para acudir à região autónoma da Madeira a quando da tragédia de 20 de fevereiro. E essa lei não está a ser respeitada pelo Governo da República, disse ainda hoje
o Presidente do Instituto da Habitação, que diz que o Governo da República não inscreveu nenhuma verba para as habitações a que se comprometeu no âmbito da Lei de Meios para acudir às famílias que ficaram sem um teto a quando da tragédia de 20 de fevereiro. Seria bom também ouvir os senhores deputados eleitos pela Madeira da maioria estarem a defender estas obrigações do Governo da República para com a região autónoma da Madeira, mas infelizmente estão calados e certamente a fazer o mesmo que sempre fizeram, um discurso aqui no continente, um discurso diferente na Madeira, só para fazer a sua própria propaganda eleitoralista, como nos habituaram na região autónoma da Madeira. Muito obrigado, Sr.